Saudações, amigos telespectadores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Oral Sim Saúde, o nosso espaço para a saúde bucal aqui no canal 10 da NET na Rede TV Box. Tratamos de alguns temas nos nossos programas anteriores, e hoje eu gostaria de continuar na mesma linha desses temas que foram tratados, que são os implantes e os enxertos ósseos, para continuarmos com as informações e tirando as dúvidas dos nossos amigos telespectadores. Eu queria agradecer inicialmente no programa a participação do pessoal que mandou as perguntas no WhatsApp. Foram muitas perguntas, nós separamos algumas, estamos colocando algumas para serem respondidas aqui no programa devido ao nosso espaço de tempo ser limitado, mas nós vamos sempre, à medida do possível, buscando responder e sanar a maioria das dúvidas dos nossos amigos que mandarem no telefone do WhatsApp. Eu vou pedir para já na abertura do programa, agora no começo, já colocar aqui para mim, por favor, o telefone para a sua participação. Tá? Por esse número, você manda a sua pergunta pelo WhatsApp e nós vamos respondê-las na medida do possível, dentro do nosso espaço aqui no nosso programa Oral Sim Saúde. Bom, no programa de hoje, então, nós queremos continuar falando da nossa técnica de implantes dentários, uma grande revolução dentro da área da odontologia, uma técnica que já foi comentada nos outros programas e dado uma visão inicial de como ela funciona e que nós vamos aprofundando um pouco mais nesse tema, que é, com certeza, de interesse da maioria das pessoas que perderam dentes, que passaram por um momento da odontologia onde antigamente, devido a questões filosóficas, a falta de acesso também a alguns tipos de tratamento, a falta de informação de uma forma geral, onde nós tínhamos situações onde os dentes eram removidos muitas vezes sem necessidade. Isso acontecia com uma certa frequência no passado, em um passado da nossa profissão, onde não se tinha todos os recursos que se tem hoje. Então muitas pessoas acabaram ficando sem os dentes, algumas pessoas sem alguns dentes, outras pessoas acabaram ficando sem nenhum dente na boca, é a realidade de muitas pessoas. E por isso esse tema que nós abordamos aqui nos outros programas e vamos abordar hoje também, ele é tão importante e tão interessante porque ele pode, com certeza, vir a mudar a vida de muitas pessoas. Tá? Lembrando para você que esses tipos de tratamento que nós conversaremos aqui, você pode encontrar na Clínica Oral Sim, tá? Aqui em Chapecó. E com este telefone que está aparecendo na sua tela, você pode entrar em contato e agendar a sua avaliação para tirar pessoalmente as suas dúvidas com a nossa equipe lá na nossa clínica, tá certo? Então, para a gente começar, vamos continuar falando dos implantes e qual é a função básica, primordial dos implantes. Os implantes dentários eles foram criados, desenvolvidos e aperfeiçoados durante muitos anos para que pudessem recuperar de forma fixa e de uma forma eficiente e segura os dentes que foram perdidos na boca. Muitas vezes nós temos algumas pessoas que perdem um ou mais dentes e não se preocupam em recuperar. Inclusive nós temos uma pergunta de um amigo telespectador que nós vamos responder no final do programa, que é a respeito desse tema. O que aconteceria se eu mantivesse as ausências dentárias e não repusesse os dentes que perdi ao longo da vida? Essa questão é muito importante e muito interessante, porque nós temos várias formas de repor que foram criadas devido à necessidade de reposição dos dentes sem os implantes, que eram as próteses convencionais, que são as dentadoras, as pontes móveis, elas machucam, incomodam, muitas delas realmente não adaptam, o paciente não consegue utilizar, não tem uma adaptação, uma mastigação, uma fonação, que é o ato da fala, ou então um sorriso estético e muitas vezes acaba tendo a sua qualidade de vida mesmo prejudicada devido a esses fatores. Uma dúvida muito comum que surge: se eu perdi vários dentes, eu preciso colocar um implante dentário para recuperar cada dente que foi perdido? Tá? Essa pergunta é o que vai basear a nossa discussão hoje aqui no nosso programa Oral Sim Saúde. Nem sempre existe a necessidade, então, de nós fazermos a instalação de um implante para um dente quando existe a perda de mais de um dente na boca. Nós podemos fazer uma reabilitação
com uma técnica que foi desenvolvida especificamente para diminuir o número de implantes colocados para a recuperação dos dentes, que é o pôntico. Tá? O que é o pôntico? O pôntico nada mais é do que um dente suspenso que fica apoiado em outras duas próteses, né, feitas sobre implantes, que são totalmente ancorados na estrutura óssea, sendo que o pôntico, que é a coroa que fica suspensa, fica unida nessas duas coroas que estão feitas em cima dos implantes dentários. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês. Nesse vídeo que vai aparecer na sua tela agora, nós podemos observar uma ausência dentária de 3 dentes e uma reposição deles com 2 implantes. Esses 2 implantes, uma vez travados dentro da estrutura óssea, eles permitem que seja feito o pôntico. O dente do meio, ele não possui um implante específico para ser sustentado. Esse é o pôntico. Esse é o exemplo máximo de um pôntico que nós chamamos. Então, assim, às vezes nós perdemos 3 dentes, como mostrado no vídeo, e nós precisamos fazer 2 implantes somente, não precisamos fazer 3 implantes para poder recuperar esses 3 dentes através da utilização de pônticos. E essa técnica ela foi expandida, né? Muitas vezes foram feitos muitos testes para se ver quantos dentes nós poderíamos colocar no pôntico, que é essa estrutura que fica suspensa entre os implantes. E foram desenvolvidos vários estudos biomecânicos, onde era medida a carga que era colocada sobre esses implantes, né? E foram sendo desenvolvidas várias técnicas para se utilizar um menor número de implantes para poder fazer a recuperação de um grande número de dentes que foram perdidos. A partir desses estudos, a partir desses processos de biomecânica que foram estudados, foram sendo desenvolvidas então as reabilitações de arcada total. O que são isso? São as reabilitações que são feitas nas arcadas que perderam todos os dentes, tanto a superior quanto a inferior. Ao longo dos anos foram desenvolvidas várias técnicas para poder recuperar a mastigação, a função e também a estética através da recuperação de todos os dentes de pacientes que perderam todos os dentes e utilizam a famosa conhecida dentadura, né, que nós chamamos no nosso meio profissional de prótese total. Essa é uma prótese que nós sabemos que muitas pessoas não conseguem utilizar, principalmente na região inferior, né, na mandíbula, devido à presença da língua, que é um músculo muito potente, que movimenta essa prótese, que dificulta a utilização, a adaptação dela, uma prótese que dá muita movimentação e que só quem usa, quem passou por essa situação, sabe a dificuldade que se é para fazer a utilização de uma prótese desse tipo. Devido a essa demanda, né, devido a esse problema da odontologia, foram se desenvolvendo as técnicas para que fossem reabilitados todos os dentes, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, que nós vamos comentar um pouco aqui hoje no nosso programa. Então, para a recuperação de todos os dentes da arcada inferior, nós temos técnicas com 2 e com 4 implantes ou mais, dependendo da quantidade de estrutura óssea que o paciente tem. O que importa disso é que nós podemos fazer uma prótese móvel com a partir de 2 implantes ou podemos, com a partir de 4 implantes, fazer uma prótese totalmente fixa de todos os dentes, né, da arcada inferior e superior do paciente. Vamos começar então falando a respeito da arcada inferior. O próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela, tá, demonstra uma arcada que perdeu todos os dentes e foram instalados 2 implantes com o que nós chamamos de O-ring, que nada mais é do que um encaixe macho-fêmea. É confeccionada então uma prótese total, uma dentadura, com 2 encaixes, né, que uma vez a prótese instalada na nossa mandíbula, ela é colocada sobre a gengiva e esse encaixe ele é precisamente feito para que seja feito nos implantes e através de um clique essa prótese fica completamente estabilizada na boca do paciente. Esse tipo de reabilitação, esse tipo de prótese, que nós chamamos de overdenture, é uma prótese que é móvel, tá? Nada mais é do que uma dentadura com um encaixe para os implantes para que ela possa ser mais
estável, mas é uma prótese que tem que ser removida, né, para higienização, tem que ser removida para que a pessoa possa dormir com mais tranquilidade, né? É uma prótese que não fica de forma fixa e definitiva na boca. Mas é um tipo de reabilitação que resolve muito, melhora muito o problema da instabilidade da prótese inferior. Porque os dois implantes que nós vimos no vídeo que ficam instalados na região anterior da mandíbula, aqui na região do mento, do nosso queixo, ela estabiliza essa prótese e evita que ela se movimente tanto no sentido inferior-superior, né, de para cima e para baixo, quanto lateralmente, o que permite que o paciente mastigue com mais tranquilidade e que movimente a sua língua durante a fala, por exemplo, sem que essa prótese se desloque da posição. Esse tipo de prótese overdentro, então, é uma prótese que nós chamamos de implanto muco suportada. O que isso quer dizer? Que na frente ela vai ser estabilizada pelos dois implantes que são colocados, mas que durante a função mastigatória, durante a alimentação, quando a pessoa estiver mastigando, ela vai ser apoiada na região posterior, em cima da nossa mucosa, né, da nossa gengiva, que é remanescente ali após a perda dos dentes. Ainda nessa linha de tratamento, existe um outro tipo de prótese chamado também de overdenture, só que dessa vez, ao invés do O-ring, nós chamamos de barra clip. Esse vídeo agora que vai aparecer na sua tela vai nos exemplificar muito bem esse tipo de técnica. Tá? São instalados da mesma forma dois implantes e ao invés daquele encaixe macho-fêmea com o anel e a bola, nós colocamos uma barra metálica. Essa barra metálica é adaptada então com 1 ou 2 clips que são da mesma forma presos na prótese dentária. Essa prótese então fica apoiada na gengiva na região posterior e na região anterior, esses clips que nós estamos vendo, eles se encaixam no encaixe também tipo macho-fêmea, na barra que foi instalada sobre os implantes. Da mesma forma como a outra prótese, também é uma prótese móvel, mas o encaixe dela é diferente. Esse encaixe é através de clips em cima de uma barra de metal. A função desse tipo de tratamento é a mesma do outro, só é uma variável do tratamento com a overdenture ou ring. Ou seja, ela também estabiliza a prótese na região anterior. Da mesma forma, a prótese também toca a gengiva na região posterior, mas, assim como a outra técnica, também deixa a prótese dentária muito mais estável, né? Existem muitos pacientes que procuram a nossa clínica dizendo: eu quero aquela prótese que grampeia na frente, para que não se movimente. Na realidade, nada mais é do que um sistema de grampeamento, digamos assim, né? Como os pacientes costumam chamar esse tipo de prótese. Na verdade, é um sistema de encaixe que é feito exclusivamente para aquele posicionamento, para aquela prótese, naquela posição, para um paciente em específico, que faz com que essa prótese fique muito mais estável do que uma dentadura normal. Mas não é o melhor tratamento que nós temos, né? Ainda nessa linha dos implantes dentários, nós temos um tipo de tratamento que é chamado de protocolo reabilitador. O que seria? O protocolo reabilitador é um tipo de tratamento onde nós colocamos uma quantidade de implantes que possa suportar totalmente a carga mastigatória da prótese. Ou seja, essa prótese de protocolo, tipo protocolo, é uma prótese que você pode mastigar e pode fazer todo o processo mastigatório em cima da prótese sem que ela toque a gengiva, porque os implantes vão suportar toda a carga mastigatória. Vamos então para o nosso próximo vídeo, para que seja exemplificado esse tipo de tratamento. Uma vez perdidos os dentes, como nós vemos na imagem, né, acontece a reabsorção, né, que é aquele osso que desce, que nós tratamos no outro programa, e a partir daí nós podemos então instalar de 4 a 6 implantes na região inferior, né, de uma forma que nós conseguimos colocar uma prótese totalmente fixa, porque os implantes, a partir de 4 implantes, né, nesse número, eles conseguem suportar toda a carga mastigatória da nossa função mastigatória da nossa alimentação. Então ali foram instalados os implantes, né? Nós temos então uma prótese provisória que é feita para ser utilizada enquanto acontece o processo de ósseo-integração, que também nós já tratamos no nosso programa, que é o processo que faz com que os implantes fiquem fixos na estrutura óssea. Terminado esse processo, são removidos então os tapa-implantes e colocados os mini pilares, né, que são essas estruturas que nós estamos vendo na imagem. A prótese ela é confeccionada então com uma barra metálica e os dentes posicionados em cima dessa barra metálica, aonde ela é encaixada
totalmente encaixada nos implantes, totalmente fixa pelos implantes através de mini parafusos, né? Esses mini parafusos vão fixar essa prótese e ela fica, vejam bem, mais alta do que a gengiva, suportando toda a carga mastigatória. Na região posterior também, nós vemos que ela não toca na gengiva, de forma que ela consegue então suportar toda a carga mastigatória somente com o apoio dos implantes. Esse tipo de prótese protocolo é o que nós temos de melhor para a reabilitação dos pacientes que perderam todos os dentes, porque ela não toca na gengiva, ela suporta toda a carga mastigatória e ela faz com que o paciente tenha mais segurança, porque é uma prótese que ela é fixa, ela não é removível. Nós não precisamos retirar para limpar, nós não temos a chance de que ela se desloque durante um sorriso ou durante a pronúncia das palavras. Então, é o que mais se aproxima de uma dentição natural. É o tipo de prótese que o paciente muitas vezes nos diz: doutor, é como se eu tivesse os dentes de volta. É lógico, nada substitui o dente natural, mas isso é o que nós temos de que chega mais próximo dos nossos dentes naturais, devido a ser fixo, devido a ser higienizado, escovado dentro da boca. Você não precisa retirar para fazer a higiene desse tipo de prótese, né? E tudo isso, é lógico, facilita o nosso tratamento, facilita a vida do paciente e, lógico, traz muito mais conforto, muito mais qualidade de vida para a função mastigatória, para o sorriso, para a estética e até para a própria autoestima do paciente, né? Sempre lembrando que nós temos todos esses tratamentos que são tratados aqui no nosso programa disponíveis na Oralsim para você, tá? Através desse telefone que está aparecendo na sua tela agora, que você pode ligar e fazer o seu agendamento para uma avaliação com a nossa equipe pessoalmente, para que nós possamos te orientar pessoalmente com relação a esse tipo de tratamento, tá? Continuando, então, nós temos também a reabilitação da região superior, né, que é a colocação de implantes na arcada superior para que nós possamos, da mesma forma, ter uma prótese mais estável e fixa, né, para que nós possamos, então, fazer a retirada ou a remoção da dentadura, que é uma prótese que incomoda muitas pessoas. A dentadura na região superior ainda é uma prótese que muita gente consegue utilizar, que não tem problemas com ela, porque nós temos o céu da boca que ajuda na retenção. É uma prótese que não movimenta muito, né? que tem uma estabilidade relativamente boa, que muitas pessoas se habituam com ela e usam durante toda a vida. Mas ela também tem as suas contraindicações, as suas desvantagens, né? Que são, muitas vezes, o acúmulo de Cândida, né? Que é um fungo que nós temos que se reproduz na cavidade bucal. Nós temos também a diminuição da sensibilidade com relação ao sabor de muitos alimentos devido ao acrílico da prótese recobrir toda a região da gengiva e também o céu da boca, né? E além de inúmeros outros tipos de problemas que são relativos com relação a cada tipo de paciente. Alguns não se habituam com a pronúncia de algumas palavras devido ao acrílico no céu da boca, né? Alguns pacientes também não se habituam com a remoção para a higienização que precisa ser feita e muitos pacientes não removem essa prótese da boca para a higienização. Então, também com os implantes dentários, foi se desenvolvida uma técnica para que seja feita a devolução dos dentes de forma fixa através do protocolo reabilitador. Como nós vimos, o protocolo reabilitador, que são os implantes para prótese fixa na região inferior, também existe o protocolo reabilitador para a região superior, para a arcada de cima, na arcada dentária de cima, onde foram perdidos todos os dentes, tá? Nesse nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, nós vamos exemplificar também essa situação. O paciente perdeu todos os dentes, né? Teve uma reabsorção da estrutura óssea, que nós já tratamos aqui também, e nós podemos então, através de uma incisão e a instalação de 5, 6 ou até 8 implantes na região superior, nós podemos fazer então a reabilitação dessa arcada sem dentes. Da mesma forma, então, são instalados os tapa-implantes, né? Os cicatrizadores, e essa gengiva é suturada e se recupera, assim como os implantes se integram na região óssea, né? Assim como embaixo também a prótese superior provisória é confeccionada, né? Com a diferença de que normalmente nós fazemos ela com o céu da boca, né? Para poder ter uma maior retenção.
E terminado esse período de osseointegração, é removida essa prótese provisória e são instalados os mini pilares, que são essas pequenas estruturas sobre os implantes. Novamente é produzida uma prótese com uma barra metálica, que nós podemos ver na imagem, né? E instalada nos implantes superiores. Essa prótese também fica totalmente fixa através de mini parafusos de titânio, né? Que são criados especificamente para fazer a retenção dessa prótese na posição. Mais uma vez, como inferior, essa prótese não toca na gengiva, tá? Ela fica totalmente apoiada nos implantes, de forma que toda a carga mastigatória, toda a mastigação, ela é feita de forma confortável, sem machucar a gengiva, porque toda a carga mastigatória está completamente absorvida, completamente suportada pelos implantes instalados na região superior. Tá? Essas próteses, uma vez instaladas, tanto a superior quanto a inferior, devolvem de forma praticamente completa, né? Nós não podemos dizer que é igual ao dente natural, porque nada se compara aos dentes naturais, né? Mas como eu disse no começo do programa, o que mais se aproxima dessa situação. Então, o paciente, quando faz um protocolo reabilitador superior e inferior, ele tem um aumento da qualidade de vida, do conforto mastigatório, da fala, do sorriso, muito significativo, que se aproxima muito do que era quando a gente tinha os dentes naturais. Dando continuidade, então, nós vamos agora passar para o momento em que nós vamos responder a perguntas dos nossos amigos telespectadores que foram enviadas para o nosso WhatsApp. Tá? Mais uma vez, então, nós vamos colocar aqui para você, tá? Esse número que está aparecendo na sua tela agora é o número que você pode enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp para que elas sejam respondidas aqui no nosso programa. Nós vamos respondendo, lógico, de acordo com a nossa possibilidade, né? Devido ao volume de perguntas. Então, nós recebemos as seguintes perguntas. Doutor, o que acontece se eu continuar sem a prótese após a perda dos meus dentes? Tá? Isso é uma pergunta muito frequente e muito importante para que nós entendamos o que acontece quando nós perdemos dentes. Tá? O nosso organismo ele reage de várias formas e de várias maneiras à perda dos dentes. Quando nós perdemos os dentes, muitas vezes, né, nós temos um processo de compensação dessa falta de espaço através da migração dos outros dentes. Muitas vezes os nossos pacientes relatam, eles percebem, e você que está aí nos ouvindo também pode ter percebido esse tipo de situação, onde os dentes eles mudam de posição, se inclinam, né? Principalmente os molares, que são os dentes mais atrás. Então, essas perdas dentárias, elas culminam com uma série de problemas, que podem ser a migração dos dentes, né? A perda do posicionamento, a alteração do posicionamento devido a essa compensação da ausência dentária, dores na articulação temporomandibular, que é essa articulação que nós temos logo à frente do nosso ouvido, devido à ausência dentária, ela também acontece. E também nós temos um processo que é chamado de extrusão dentária, que acontece devido à tendência que os nossos dentes têm, que o nosso organismo tem, de os dentes sempre procurarem contato. Então, se nós perdemos um dente embaixo, o dente de cima fica sem contato. Então, ele começa a sair da posição para procurar esse contato. Tá? Nesse próximo vídeo agora, você vai poder observar essa situação de uma forma muito clara. Tá? Esse vídeo agora vai nos mostrar o processo de extrusão. Perde-se os dentes, então o tecido ósseo e a gengiva são reabsorvidos pelo organismo e os dentes que ficam, olha lá, eles procuram contato, né? Então eles vão saindo das suas posições e esse processo é o processo chamado de extrusão dentária. Eles também migram de posição, que a gente tinha falado da migração devido à ausência dos outros dentes, e esse processo ele é muitas vezes extremamente prejudicial, porque o paciente começa a ter machucados, começa a ter feridas na estrutura gengival devido ao toque desses dentes na região da gengiva. Né? Então, muitas vezes a perda desses dentes faz com que nós tenhamos esse processo e esse processo ele precisa ser estabilizado e precisa ser corrigido através da reposição dos dentes que foram perdidos. Nosso amigo telespectador mandou também várias outras perguntas, né? A gente queria, inclusive, agradecer, né, em nome do programa, essa participação desses nossos telespectadores, que para nós é muito, muito importante.
Um outro telespectador também mandou a seguinte pergunta para nós. Quais são as causas da perda do dente? As causas da perda dos dentes elas são diversas e são muito variáveis dependendo de indivíduo para indivíduo. Então nós vamos citar aqui as principais que mais acontecem e que as pessoas mais têm dúvidas. Tá? Os dentes muitas vezes são perdidos por processos patológicos ou por traumas, tá? Que são as principais causas de perda dentária. Quais seriam esses processos patológicos? Principalmente a doença cárie, né, que é muito conhecida, muito divulgada, que é a doença onde nós temos a destruição da coroa do dente através de um processo carioso, de um processo de cárie. Né? Aqui nada mais são do que bactérias que vão destruindo a estrutura do esmalte da dentina do dente, até que chega uma hora que essa estrutura ela fica tão fina, tão frágil, que ela acaba fraturando e se soltando na boca do próprio paciente durante a mastigação, enquanto o paciente se alimenta, ou ela é destruída por completo pela própria doença cárie. Esse tipo de problema ele faz com que seja destruída toda a coroa do dente e que fique só o que nós chamamos de raiz residual. Ou seja, só a parte radicular, só a raiz do dente está inserida abaixo da gengiva e a coroa foi perdida pelo processo de cárie. Esse tipo de processo ele é infeccioso. Portanto, a raiz que ficou como o resto do dente que foi perdido, ela não pode ficar na boca. Ela tem que ser extraída porque ela é um foco crônico de infecção que fica fazendo um processo que nós chamamos de bacteremia, que nada mais é do que bactérias que são lançadas desse processo infeccioso que aconteceu no dente para a nossa corrente sanguínea, que pode vir a causar diversos processos infecciosos no nosso organismo, incluindo a endocardite bacteriana, que é um problema no coração devido a bactérias que muitas vezes vêm de uma infecção primária na boca que pode ser causada por uma cárie. Né? Então é um processo que deve ser olhado com atenção. Os traumas também são muito comuns de serem causadores da perda de dentes, como, por exemplo, traumas esportivos, acidentes esportivos, né? Principalmente em esportes de contato, onde uma pancada pode vir a fazer com que o paciente perca um dente de forma traumática. Também acidentes de trânsito, né? Quedas, todo tipo de trauma que venha a acontecer na região da face pode vir a fazer com que os dentes avulsionem por completo, que eles saiam por completo da boca, inclusive com a raiz, ou que eles venham a fraturar de uma forma que é irreversível. Esse dente tem que ser extraído. Uma outra situação que também causa perda de dentes é a doença periodontal. A doença periodontal nada mais é do que um processo também infeccioso, né, inflamatório infeccioso, que acontece na estrutura de sustentação do dente. É causado pelo acúmulo de cálculo, né, que é o famoso tártaro, na estrutura radicular do dente principalmente, que faz com que um processo inflamatório seja desencadeado e o nosso organismo comece a reabsorver a estrutura óssea que segura a raiz do dente. Essa é a causa do amolecimento dos dentes na boca que acomete muitos pacientes. Muitos pacientes procuram a clínica, pode ser até o seu caso, de você que está nos assistindo hoje, dizendo: doutor, meu dente está mole, ele amolece de forma espontânea e alguns deles já até caíram da minha boca, eu retirei com a mão. Isso acontece devido a esse processo de inflamação e infecção dos tecidos ósseo e gengival que estão ao redor da raiz do dente e que sustentam o dente na boca. Quando nós temos esse processo de doença periodontal, o nosso organismo vai removendo essa estrutura óssea do dente devido ao estímulo da infecção, né, do processo inflamatório infeccioso, e esse dente vai ficando totalmente sem sustentação. Então a doença periodontal também é uma causa de perda dentária muito comum que acontece com os nossos pacientes. Muitos deles nos procuram realmente relatando que o dente se soltou na mão, se soltou da boca e foi removido pelo próprio paciente com a própria mão em um determinado momento, tamanha a mobilidade que esse dente tinha dentro da boca. Sempre lembrando que as perdas dentárias elas podem então ser supridas através do tratamento de implantes que você encontra na Oralsim, tá? Com a nossa equipe especializada, que você pode entrar em contato para agendar a sua avaliação através desse telefone que está na sua tela. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos amigos ouvintes, né? Dizer que as perguntas de todos eles, todos vocês, nossos amigos telespectadores, podem ser enviadas através do WhatsApp, que vai aparecer mais uma vez para você aqui na tela o número para você participar do nosso programa.
E você pode, então, dessa forma, interagir conosco para que nós possamos ir retirando essas dúvidas, sanando essas dúvidas dos nossos amigos telespectadores. O meu nome é Rafael Cordeiro, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso programa Oral Sim Saúde. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.